Oi, tem alguém aí? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elaine Andrade. Para quem ainda não conhece, está chegando agora aqui, meu canal é um canal novo. Então não esperem grandes produções, grandes cenários, né? Eu não tenho essa estrutura e também não tenho ainda habilidade para lidar com isso no YouTube, mas eu estou tendo a coragem que antes eu não tinha. E esse vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre meu caderno da gratidão, como eu conheci o caderno da gratidão, porque eu comecei a fazer, né? E o que mudou na minha vida depois que eu comecei a utilizar o caderno da gratidão. Mas como esse canal aqui geralmente eu divido com vocês, comprinhas, perfumes e tudo isso, para quem está chegando aqui por causa do vídeo do caderno da gratidão, depois dá uma olhadinha no meu canal, se você gosta de perfumes, se você gosta de comprinhas, que eu sempre estou dividindo essas coisas com vocês nos meus shorts, sempre posto os meus esmaltes da semana, tem lá coisinhas assim, né, feminices, né? Mas assim, então vamos dividir hoje com vocês. Olha, o perfume que eu tô usando hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, é o Lumis, da Eudora. Já é um perfume descontinuado, mas para quem conhece, diz que ele é parecido com o Jadó, que vai na vibe do Jadó. Não sei se vai realmente na vibe do Jadó, porque eu não conheço o Jadó. Mas ele é um perfume floral. Ai, gente, é um floral maravilhoso. Eu vou até passar aqui, ó, mais um pouquinho. Ai, gente, é uma delícia. Perfeito para o calor. Perfeito. Então, se você tiver como encontrar ele por aí, experimenta. Ele é muito bom para você que gosta de floral, que gosta do Jadó. Tá bom? Então, vamos lá partir para o nosso vídeo sobre o nosso caderno da gratidão. Antes, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o meu look. Estou usando aqui essa camiseta. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, que é uma camiseta do grupo de WhatsApp que eu participo, que é as Amigas Cheirosas. E a minha amiga Yolanda, que fez a camiseta para nós, me enviou. Ela é lá do Espírito Santo e ela mandou fazer a camiseta para o nosso grupo e nos enviou. Então, assim, um beijo, meninas, do meu grupo. Então, vamos lá falar sobre o meu caderno. Gente, essa história desse caderno apareceu para mim num período muito complicado da minha vida. Eu passei por muitas coisas complicadas. Quem sabe um outro dia eu falo. Só que eu estava numa situação de muita tristeza, aflições, ansiedades, muitas crises de ansiedade, uma atrás da outra. Então, assim, estava naquele período da pandemia, né? E aí, nesse período da pandemia, a gente sabe que a gente ficou muito ligado na internet, né? Ficou muito ali, não podia sair de casa. Eu nem para a igreja não podia ir, né? Porque as igrejas estavam fechadas. E nós estávamos ali, todos voltados para a internet. Eu sempre fui uma pessoa muito de oração, sempre estive muito em oração, ligada em oração. Para quem tiver curiosidade, eu sou católica, sempre frequentei a igreja, desde os meus 8 anos, sempre servi na igreja e tal. Mas eu sempre estava ali buscando a Deus. E diante da situação que nós estávamos vivendo, tanto da pandemia, quanto na situação que eu vivia particularmente há alguns anos, não era só por causa da pandemia, mas há alguns anos, uma situação muito difícil. Um dia, não sei como, providência de Deus, apareceu para mim um vídeo da Márcia Luz, onde ela falava sobre o caderno da gratidão. E aí tudo mudou, tudo começou a mudar. As coisas não mudam assim, ó, no estalar de dedos, mas as coisas começam a mudar a partir do momento que a gente começa a dar passos em direção àquilo que nós queremos, que nós sonhamos. E eu comecei a abrir minha mente para muitas coisas que eu não via antes, sabe? Como, por exemplo, ser grata pelo que eu tenho e deixar de focar naquilo que eu não tenho. E eu vivia numa situação, gente, que eu olhava para minha casa, a casa estava caindo em cima de mim, sabe? Quando chovia, a água assim, escorria pelas paredes, parecia cachoeira, goteira pela casa inteira. E eu morava em Natal, e lá em Natal
tá chovendo bastante. Naquela época chovia um pouco menos, agora chove muito mais. Então, agradeço a Deus por não estar nesse momento lá passando por isso, né? Então, assim, era uma situação bem complicada, sabe? E aí apareceu esse vídeo da Márcia Luz falando sobre a gratidão, sobre o caderno da gratidão. E eu comecei a acompanhar os vídeos dela, ela explicando quanto é importante nós sermos gratos e focar naquilo que nós temos e desviar o nosso olhar daquilo que ainda nós não temos. Porque tudo que a gente foca, cresce, né? Tudo que a gente dá atenção, aumenta. E eu focava muito naquilo que eu não tinha. Então, eu vivia olhando para aquelas paredes da minha casa e ficava pensando, meu Deus, eu não aguento mais morar aqui. Meu Deus, eu não aguento mais não ter um guarda-roupa que preste, não ter coisas materiais mesmo, que eu não tinha. Eu não tinha. Gente, tudo meu era velho e quebrado. Tudo, tudo, tudo. Tudo na minha casa era velho e quebrado. Eu não tinha nada em bom estado. Não conseguia comprar porque o dinheiro não dava. Imagine naquela situação de pandemia, né? Graças a Deus, durante a pandemia, meu esposo não ficou desempregado. Ele continuou trabalhando, mas ainda assim não dava. Eu não trabalhava fora, né? Eu não estava mais trabalhando. E aí ficava muito complicado na nossa situação. Então, e eu me culpava muito porque eu não trabalhava fora. Eu me culpava muito porque, de alguma forma, eu não estava ali colaborando financeiramente para o sustento da minha casa. Aquilo, para mim, me doía tão profundamente que me deixava depressiva, me deixava com ansiedade, me deixava me sentindo muito mal. E aí eu comecei a fazer o caderno da gratidão. Por quê, gente? Porque o caderno da gratidão, ele é um exercício que nos ajuda a enxergar aquilo que nós temos. A agradecer a Deus. Se você acredita em Deus, agradecer a Deus. Se você não acredita em Deus, agradecer ao universo, seja lá no que você acredita. Mas, de alguma forma, você focar naquilo que você realmente já tem. E se você olhar ao seu redor, você já tem muita coisa. Só que a gente não olha para isso. A gente não observa isso. A gente esquece. E o caderno nos ajuda nesse exercício. Então, assim, olha, primeiro eu vou explicar para vocês como é que eu fiz, né? Aqui, esse caderno aqui, eu nem sei qual é o número, que eu já tive vários cadernos da gratidão. Porque isso aí foi em 2018, 2019, que eu comecei a fazer o caderno da gratidão. A gente já tá em 2025, então tá aqui, ó. É um caderno comum, no meu caso, eu comprei um caderninho com a capa bonitinha, ó. Acho que aqui tá escrito Faça Florescer, em inglês. E aí, eu escolho sempre assim, uma capa fofinha, bonitinha, enfeitadinha, ó. Eu procuro comprar meus caderninhos assim. E aí, tá vendo aqui, ó? Não tem problema, vou mostrar pra vocês aqui. Eu coloco o caderno da gratidão, a data, e aí eu faço de 1 a 10. E aí eu vou escrevendo 10 coisas pelo qual eu sou grata naquele dia. O caderno da gratidão é para se fazer todos os dias. Todos os dias você faz isso aqui como um exercício. E aí você vai escrevendo. Por quê? Porque a gente começa a focar naquilo que nós temos. Ai, olha, mas eu não tenho nada para agradecer. Gente, eu também achava que eu não tinha. E no início era muito difícil. Muito difícil. Porque eu olhava para aquela minha situação e ficava pensando, meu Deus, eu vou agradecer o quê? Se eu não estava agradecendo assim de coração, né? Porque eu estava numa situação muito complicada. E aí ela sempre falava pra gente assim, não, vocês têm que agradecer pelas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que são importantes. Por exemplo, muito obrigada porque hoje eu levantei dessa cama. Muito obrigada porque eu tenho uma cama. Né? Então você vai escrever assim, ó. Sou grata por ter uma cama. Sou grata por ter me alimentado hoje.
Sou grata porque eu paguei a conta de luz. Sou grata porque eu tenho energia, né? Eu tenho luz. Sou grata pela minha água. Sou grata pela, não sei, gente, pelo seu sofá. Sou grata por respirar. Naquela época da pandemia, então, ser grato por respirar, gente, era uma dádiva. Porque tinham pessoas morrendo naquele período porque não conseguiam respirar. Isso eu tô falando a palavra que eu nem sei se pode, né, no YouTube, mas enfim, vocês entenderam, né? Naquele período, as pessoas nem podiam respirar. Então, assim, eu comecei a fazer, né, escrevendo com mínimos detalhes e escrevi assim, sou grata pela saúde dos meus filhos, sou grata pela minha saúde, sou grata pelo emprego do meu marido, sou grata porque hoje a gente tem um gás para cozinhar. E aí a gente começa a perceber quantas coisas nós temos. Porque a maioria delas, muitas pessoas pelo mundo não terão. Sou grata porque eu tenho bijus para me enfeitar. Parece uma bobagem, mas é verdade. Sou grata por ter amigas em um grupo. Então, assim, a gente esquece de agradecer. Nós geralmente focamos em pedir, né? Em pedir a Deus, pedir ao universo. Ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, eu preciso daquilo. Ai, Senhor, eu preciso. Mas a gente esquece de agradecer. Você já agradeceu hoje? Ah, Elaine, já agradeci. Mas aí agradecer não é só a palavra, é o sentimento, é a atitude, né? Não é só você chegar e dizer assim, muito obrigada. Não é sobre dizer obrigada. Não é sobre... É ser grato de coração, nossa. Realmente, que bom que eu tenho esse perfume. Que bom que eu tenho um perfume. Já teve época da minha vida que eu não podia ter um perfume, muito menos da Eudora. Para mim, era riqueza ter um perfume da Eudora. Hoje eu tenho mais de 100 perfumes. Então, muito obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, universo. Obrigada. Porque hoje eu tenho. Então, é focar nisso. E quanto mais a gente agradece, mais a graça desce, mais a graça acontece. Porque, vamos pensar assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando você dá um presente a alguém e você sente, não só aquela pessoa, quando a pessoa fala assim, ó, Elaine, trouxe esse caderno para você e eu vou agradecer, eu posso dizer, nossa, obrigada por educação, né? Obrigada. Tá, obrigada. É perceptível quando a pessoa realmente está grato por aquilo, né? Ou então a pessoa pode dizer, Elaine, lembra que você estava querendo um caderno da gratidão e eu posso dizer, ai meu Deus, que legal, do jeito que eu queria, um caderno, ai que bom, nossa, vai me servir tanto, ai muito obrigada. Então é perceptível a forma que a gente agradece, é perceptível se você realmente gostou daquilo ali que você ganhou e a pessoa que está presenteando também vai perceber, não é verdade? Então vamos fazer de conta que você é essa pessoa que está presenteando. Quando você dá um presente a alguém e você percebe que realmente aquela pessoa ficou feliz, ficou grata por aquilo que você deu, você não tem vontade de sempre fazer isso por ela, não? Porque eu tenho. Você não tem vontade de sempre estar ali presenteando ela, não? Poxa, eu acho que eu vou dar para fulano de tal alguma coisa porque naquele dia eu dei aquele bombom. Ela ficou tão feliz com aquele bombom. Acho que com esse daqui, eu dei um serenata do amor para ela. Ela ficou tão feliz. Vou comprar um Ferrero Rocher. Vou comprar um Ferrero Rocher porque eu sei que ela não pode sempre estar comendo um Ferrero Rocher. Hoje eu vou dar um Ferrero Rocher. Porque se ela ficou feliz com serenata, imagina com Ferrero Rocher. Você está entendendo? Então, nós, seres humanos, falhos, pecadores, ficamos felizes quando alguém é grato por aquilo que nós fazemos por ele. Imagina Deus. Imagina o universo.
Então, tudo aquilo que nós colocamos foco se multiplica. Então, tudo aquilo pelo qual você é grato, pode ter certeza que vai se multiplicar na sua vida. Assim como tudo aquilo que você também é ingrato, viu? Não se preocupe não, porque que serve para um, serve para o outro. Então, multiplique a sua gratidão. Ih, os meninos estão passando aqui gritando. Multiplique a sua gratidão. Queira que as coisas pelo qual você é grata se multipliquem. E aí, quando eu comecei a focar nisso, comecei a escrever no meu caderno, e eu comecei a perceber que as coisas não faltavam mais. Então, eu comecei a agradecer. Sempre que meu filho... Outra coisa, uma técnica também que eu aprendi, você começa agradecendo por aquilo que você já tem. E lá no meio, você pode escrever algo que você ainda não tem, mas você já escreve como se já tivesse. Como, por exemplo, acontecia muito dos meus filhos adoecerem, né? Então, todo dia eu escrevia no meu caderno da gratidão, eu escrevia muitas coisas, e aí lá no meio eu escrevia assim: sou grata pela cura do meu filho. Sou grata porque meu filho já está curado. Sou grata porque ele melhorou. E aí eu começava a escrever. Eu escrevia coisas que já tinham acontecido e escreviam coisas que ainda não tinham acontecido. E aí, pasme, acontecia, né? E eu comecei a ver essas pequenas diferenças. E muitas coisas que eu escrevi no meu caderno da gratidão, quando ainda não tinham acontecido, começaram a acontecer. Porque se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Não é assim? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Então, assim, tudo aquilo que a gente foca, cresce. E se a gente já agradece, acreditando ter recebido, assim é. Tá na palavra. Eu não sei qual é o capítulo, o versículo, porque eu não sou muito boa nisso, não, mas eu sei que tá lá. Depois vocês podem pesquisar por aí. Então, é importante que vocês coloquem isso na mente de vocês. Agradeçam. Agradeçam pelo pouco. Porque quem é grato no pouco vai ser honrado com o muito. Merece o muito. Mas quem nem é grato pelo pouco que tem, Deus não vai confiar mais. Aquela pessoa não sabe cuidar do pouco que dirá do muito. Não é verdade? Então, assim, eu vou dar 2 exemplos de 2 coisas que aconteceram, tá? Escrevendo no caderno da gratidão, que eu escrevi antes e aconteceu depois. É como uma oração, gente. Eu escrevo assim, eu escrevo as 10 coisas, né? Pelo qual eu sou grata. Tanto coisas que já aconteceram, como coisas que ainda não aconteceram, que eu desejo muito que aconteça. E no final eu escrevo sou grata, 3 vezes. E escrevo obrigado, Senhor, porque a minha crença, eu acredito em Deus. Acredito que é como uma oração, que isso aqui vai chegar até Deus. E Ele vai ouvir minhas preces, que é a minha gratidão. Mas, enfim, eu estou já agradecendo, porque eu creio que vai acontecer. Então, assim, 2 coisas. A primeira coisa já foi lá no iniciozinho. Na época, era época de pandemia. E como eu falei, a minha situação não era fácil. Já vai em 18 minutos de vídeo, gente, mas é assim mesmo. Minha vida não era fácil. Só que, assim, gente, eu abria mão de tudo. Até de questão de alimentação. Mas eu pagava uma escola particular para o meu filho. Meu filho mais velho, né, sempre estudou em escola particular. Nunca era assim a escola mais cara, a melhor escola, tal, mas eu pagava escola particular. Por quê? Porque a escola pública, pelo menos na minha cidade, passava muito assim por greves, faltava muita coisa. E se tinha uma coisa que eu queria investir, era na educação dele, porque eu sabia que eu não podia dar nada para ele, mas o conhecimento que ele adquirisse, a educação, uma boa educação poderia levar ele a um outro nível. Eu não queria que ele vivesse na vida que eu vivia, eu não queria que ele passasse por aquilo que eu passava. Então a gente se esforçava, eu e meu marido, para a gente pagar a escola particular dele, certo? E aí a gente
pagou até o final do ensino fundamental. E nesse período de pandemia, acho que foi em 2019, ele ia passar para o ensino médio. Só que aí, no ensino médio, a gente já não ia ter mais condições de pagar a escola. E as escolas do meu bairro, eu não considerava boas escolas. E eu fazia muita questão disso, que ele estudasse em uma boa escola. E aí tinha uma escola no meu bairro, tem, né, até hoje lá, no bairro que eu morava, uma escola muito boa. Ela é pública, porque ela é filantrópica, mas ela não é do governo, tá? É uma escola que pertence a uma instituição bancária. E essa instituição mantém essa escola lá, e é uma escola assim enorme, maravilhosa, muito estruturada, muito organizada, que acolhe pessoas do bairro que não têm condições de pagar uma escola, e uma escola maravilhosa. Só que é muito difícil conseguir vaga lá. Eu já tinha tentado algumas vezes para ele e eu não tinha conseguido. Só que aí eu pensava, não, ele agora vai para o ensino médio, talvez fique mais fácil fazendo uma prova, um exame de seleção, não sei. E aí eu lembro que eu falei com uma pessoa que o filho dela tinha conseguido uma vaga no ano anterior. E eu falei para ela assim, amiga, quando você souber que começaram as inscrições na tal escola, você me avisa para eu poder ver se eu consigo colocar, né, meu filho lá. Nossa, essa pessoa fez uma dificuldade, minha gente. Ah, porque eu não sei, ah, porque já passou, ah, porque não. Gente, foi uma dificuldade, sabe? Porque eu nunca fui uma pessoa de sair de casa, nunca fui essa pessoa de estar nas portas das coisas, perguntando. Eu sempre fui muito envergonhada. Então, como o filho dela já estudava lá, eu achava que ela poderia me dizer, né? O dia que ia começar as inscrições. Ah, é porque a gente não sabe, é porque não. Gente, ela fez muita dificuldade. Eu chorei tanto, porque eu percebi a má vontade nela. Percebi tanto a má vontade. E eu chorei tanto nesse dia. E aí me sobrava uma alternativa, que era um instituto federal. Que aí, se nessa escola do meu bairro era difícil, vaga que dirá no Instituto Federal. Mas era um sonho. Eu tinha sonhado estudar lá, mas eu não cheguei a passar, porque era muito difícil entrar lá. Porque você tem que fazer prova, tem que ser um dos melhores. Gente, é muito difícil entrar no IFRN, né? Que é o Instituto Federal lá. Mas, enfim, eu comecei a escrever no meu caderno da gratidão. Sou grata, porque meu filho foi aprovado no IFRN. Sou grata. E todo dia eu escrevia tudo lá, escrevia lá, sou grata, porque ele foi aprovado no IFRN. E aí ele fez a parte dele, que era fazer a inscrição. A gente não sabia como é que ia ser a prova. Ele dizia, amanhã eu não vou passar. Eu disse, você vai passar, você vai entrar. Gente, eu não tinha plano B. Eu não tinha plano B. Para mim, ele tinha que estudar lá. E só, eu não pensava nele estudar nem mais na escola lá do meu bairro. Eu queria e desejava, do fundo do meu coração, que ele entrasse no IFRN. E todo dia eu escrevia. Eu escrevia tudo que eu era grata por aquele dia e escrevia lá no meio. Sou grata porque ele foi aprovado. E assim eu fazia. E ele fez inscrição e foram meses, tá? Eu comecei a escrever muito tempo antes da data. Até que saiu, não o resultado, mas saiu como é que ia ser feita a seleção para que as pessoas que se candidataram, né, que se inscreveram, entrassem lá no instituto. E pasme, sabe como é que ia ser? Como estava em período, né, restrito, que as pessoas não podiam sair de casa, né, por causa que eu esqueci que eu não podia falar, mas já falei, não sei nem se vai ser cortado esse vídeo. Como estava nesse período, não ia ter prova. Como é que ia ser feita a seleção? Iam se pegar os 3 últimos anos de notas, ia ser feita uma média, e os melhores iriam passar ou não. Ia conseguir a vaga ou não lá. E assim, gente, nesse momento eu pensei, nossa, valeu a pena.
eu ter colocado meu filho numa boa escola. Porque valeu a pena meu investimento, valeu a pena meu esforço. Porque ele entrou sem fazer prova. Entendeu? Ele entrou para estudar no Instituto Federal sem fazer prova. Porque eu estava muito preocupada, eu não sabia como é que eu ia pagar nada. E lá, gente, ele tinha tudo. Ele tinha direito à passagem. Ele recebeu um tablet na época para estudar, porque era online as aulas, né? Assim que começou. Ele tinha médicos, ele tinha dentista, ele tinha toda uma assistência. Tudo. Nessa escola tem de tudo. Já se passaram os 4 anos que ele estou lá, ele já terminou. Graças a Deus, ele já está na universidade. Esse ano ele começou na universidade. Então, ele começou a fazer faculdade esse ano. Passou na Universidade Federal. Então, assim, gente, eu escrevia, sabe? Como se já fosse real. Sou grata porque ele passou. Sou grata porque ele passou. E assim foi. E outra coisa mais recente foi em relação à minha cama. Outro dia eu conto para vocês sobre a mudança da casa, a mudança de cidade, essas coisas assim. Mas, enfim, mudei de cidade, vim morar em Mossoró, né? Saí de Natal, vim morar em Mossoró. Hoje em dia eu posso dizer que essa casa fez parte de um sonho, sabe, do caderno, porque essa casa não é minha, essa casa é alugada, não é minha casa própria. Mas, gente, para a situação que eu morava, isso aqui é um sonho, sabe? Eu achava que eu nunca ia ter condições nem de pagar um aluguel. E hoje em dia, graças a Deus, eu pago um aluguel tranquilamente. E tá tudo bem. E se Deus quiser, um dia eu vou ter a minha casa própria aqui também. Enfim, voltando ao assunto sobre uma coisa simples e bem recente. Então, quando eu vim pra cá, eu não tinha nada. A gente veio sem nenhum móvel. Por quê? Porque todos os meus móveis eram quebrados e velhos. Não serviam para nada. Ficavam lá na casa mais tumultuando. Mas serventia mesmo não tinha nenhuma. Então, a gente veio pra cá com zero, sem nada. Sem nada, nada, nada. Chegando aqui, nós ganhamos uma cama, um fogão, uma geladeira. Aliás, 2 camas, um fogão e uma geladeira, tudo usado. Até hoje eu uso a geladeira, ainda é usada, mas a gente deu uma repaginada nela, mandamos envelopar, ficou bem bonitinha. Ela está ótima, em ótimo uso, é uma geladeira muito boa. E a cama estava nos servindo até pouco tempo. Só que a cama começou a quebrar, porque ela já era uma cama antiga, já era usada, e a cama quebrou. E aí eu comecei a escrever no meu caderno. Sou grata pela minha cama nova. Sou grata pela minha cama nova. E eu escrevia todos os dias, tudo que eu era grata naquele dia, e no meio eu colocava lá. Sou grata pela minha cama nova. E, gente, esse ano, o ano passado foi um ano muito bom, maravilhoso, mas esse ano eu tive algumas dificuldades financeiras e comprar a cama estava bem complicado, juntar o dinheiro, porque tudo eu tenho que comprar à vista aqui. Então, é bem complicado. Só que, gente, são as coisas impressionantes. Deus é maravilhoso. Eu comecei a juntar um dinheiro, porque eu imaginava mais ou menos o valor de uma cama, né, para comprar à vista. E eu estava bem longe desse valor, bem longe, né? Então eu achava que ia demorar muito para conseguir comprar uma cama nova. E um dia a gente foi no centro da cidade, meu esposo, comprar algumas coisas que a gente estava precisando aqui. E eu resolvi entrar numa loja de cama, mesa e banho para comprar um puff aqui para a sala. Que era R$ 25, tá? Foi R$ 25 o puff. Só que aí, gente, eu fui dar uma olhada, porque lá também vende cama e tal. Aí eu fui dar uma olhadinha nas camas. E eu só queria uma cama de mola, que fosse com mola ensacada. Gente, aí eu vi uma cama num preço que o que eu tinha guardado dava e sobrava. Aí eu pensei, não é possível. Aí chamei meu esposo, sentei na cama. Ele, será que presta? Que é muito barato, tá muito barato. Tá muito barato. Aí meu marido, não sei, mas eu disse, bora comprar, bora. E nós compramos a cama. Gente, eu fiquei com medo da cama não prestar, a cama ser ruim, sei lá, porque tava muito,
sabe? Então, assim, gente, acreditem, quando tem que chegar até você, vai chegar. Não importa como, mas vai chegar, entendeu? Então, assim, eu achava que ia demorar muito para eu conseguir juntar o dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha, além de ter dado para comprar a cama, ainda ficou lá, ainda sobrou. Ainda sobrou. E a cama é de excelente qualidade. A cama já chegou, a gente está usando já faz um tempinho. A cama é ótima, muito confortável. Gente, realmente foi um achado. Um achado. Mas eu acredito sim que tudo começou aqui, ó. Porque eu já era grata pela cama que eu tinha. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje. Muito, 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 muito. Porque hoje em dia eu tenho uma vida de... Sei lá, gente, tem uma vida maravilhosa comparado com o que eu vivia. Mas eu comecei a agradecer lá, na casinha, caindo aos pedaços. Comecei a olhar para ela, comecei a dizer: ai, casa, muito obrigada. Mesmo que ela tivesse caindo aos pedaços, mas ela ainda me abrigava, né? Eu não estava na rua, eu não pagava aluguel, era minha. Independente que ela estivesse lá caindo, e eu estava com medo de morar lá, com medo mesmo. Mas mesmo assim, eu comecei a achar motivos para agradecer, até por aquilo ali, por aquela dificuldade que eu estava passando. E é sobre isso, gente. Comecem a agradecer. Façam um caderno da gratidão de vocês. Eu faço à noite, todas as noites eu vou lá, sento, começo a pensar nas coisas do meu dia e começo a escrever o que eu sou grata. Eu coloco 10 coisas, mas você vai escrever o tanto que você quiser. Você vai encerrar o seu texto do jeito que você quiser. Eu mostrei para você o jeito que eu faço. Eu gosto muito, eu sou muito... Tem uma coisa muito infantil, gente. Então, eu colo figurinha, eu escrevo com canetinha colorida, eu enfeito o caderno, mas isso aqui é o meu jeito, você faça do seu jeito. Porque o que importa mesmo é o sentimento, tá bom? O que importa mesmo é você realmente trazer para dentro de você a gratidão. Ah, Elaine, mas eu tô cheia de dívida. Elaine, eu tô cheia de problema. Mas você tem motivos para agradecer. E pode ter certeza que um por um dessas suas dificuldades, desses seus problemas, a partir do momento que você focar naquilo que você já tem de bom, um por um vai ser resolvido, ó, facilmente, de uma forma inexplicável. Tá bom? Acredite. Quando você é grato a Deus, Ele multiplica na sua vida. Seja grata. E o caderno só vai te ajudar a você colocar isso aqui em prática, a você não esquecer. E é bom porque vira um caderno de memórias. Você vai se lembrar que um dia você escreveu ali, ó, já agradecendo antes de receber. E aí você depois vai perceber, olha, eu já recebi. Gente, eu não sei se esse vídeo foi um esclarecedor, se foi bem explicado, como eu falei, tô começando agora aqui no YouTube. Não, e também não tem problema, né? Eu espero que de alguma forma tenha tocado o coração de alguém. Como eu falei, não sei daqui a quanto tempo esse vídeo vai chegar em alguém, mas se chegou até você, se você chegou até o final desse vídeo, pode ter certeza absoluta que algo de bom você vai tirar de tudo que eu falei e que vai servir para sua vida e que sua vida também vai mudar, vai ser transformada. Seja grato no pouco e Deus te confiará mais. O universo te confiará mais. Você vai ter direito a ter muito mais de tudo que é bom, tá bom? Creia. Um cheiro para todos. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau.